Fala, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma introdução à filosofia, certo? Para quem não conhece a filosofia, ela é a ciência conhecida como a amante da sabedoria, né? A palavra vem do grego, que significa amor pelo saber. Então, para iniciar, nós vamos ver essa pequena imagem que retrata bem o que é a filosofia, né? Por que eu preciso aprender filosofia? Bem, a filosofia ela nos ensina que nós devemos ter paixão pelo conhecimento, pela verdade, né, pelas ideias. Então, estudar filosofia requer um certo engajamento, né, com essa percepção, com esse olhar para o mundo, né, ter ideias, conceitos, pensamentos. E aí, constantemente, nós estamos imersados nesse lado filosófico. Nós somos seres, digamos, curiosos, né? Nós buscamos, sempre olhando ali para o lado, e aí você fica observando, inquieto, indagando, questionando, e aí fica curioso em relação a algumas coisas. Então, muitas vezes vocês se depararam com situações assim, que vocês queriam descobrir mais sobre vocês mesmos, sobre o mundo, sobre a vida, né? Questões voltadas a esse hábito de questionar as coisas, né? E aí é uma coisa muito natural do ser humano, ser um ser curioso, um ser que pergunta, um ser que indaga. E tanto que hoje o mundo ele é movido por perguntas, né? É movido por perguntas em busca de respostas. Para compreender o que é filosofia, nós devemos entender a etimologia, né? A origem da palavra filosofia. A palavra filosofia ela advém do grego, né, da junção de filo com sofia, que seria amizade pela sabedoria ou amor pela sabedoria, né? O filo vem de filia, que é amizade, sofia, sabedoria. Então, assim, existe esse amor por sabedoria. E aí, nesse sentido, quando se fala em filosofia, a filosofia ela é a amizade pelo saber, é o amor e o respeito pelo saber. Esse saber é a busca de conhecer, né? Você quer saber a verdade, você quer saber noções voltadas a todos os conhecimentos das áreas de conhecimento da filosofia. E aí o ser humano ele é um ser que por natureza ele tem a racionalidade. Nós somos seres pensantes, nós somos seres que pensamos. E aí esse lado filosófico, ele é presente na nossa vida. À medida que você está parado, pensando, questionando algo, refletindo sobre algo, você está nessa busca pelo conhecimento. Você está em um estado de espírito, justamente tentando compreender as coisas que estão à sua volta. Então, a filosofia, ela está na nossa vida desde o momento que nós somos seres conscientes, né? E aí, ser filósofo, no caso, seria justamente aquela pessoa que ama a sabedoria, que ama o conhecimento, que tem a amizade pelo saber, que deseja saber. E aí o filósofo ele busca isso constantemente, buscar questões voltadas às áreas de conhecimento, a coisas voltadas ao homem em si, ao mundo, né, e o meio que nos cerca. E atualmente os filósofos eles se baseiam em teorias de pensadores, né, que são marcos, que são importantes para a filosofia, principalmente os antigos, né? O próprio grande filósofo Aristóteles ele acreditava que a filosofia ela inicia pela curiosidade, pelo questionamento, né? Quando se tem o quê, por quê, como, e aí quem mais é curioso atualmente? Você pode perceber que são as crianças. As crianças elas têm o hábito de questionar as coisas, muitas vezes mais do que os adultos. E isso é uma coisa natural, né? Todos nós temos essa fase de curiosidade. Mas aí é uma coisa normal você ser inquieto, indagar, duvidar, questionar. A curiosidade é algo essencial para o ser humano buscar respostas sobre as coisas que inquieta e que ela quer respostas para essas perguntas. Então, sempre fazendo perguntas, querendo saber o porquê das coisas, e isso é uma coisa essencial para nós nos compreendermos no mundo que está à nossa volta. E aí, à medida que nós vamos envelhecendo, nós podemos entender, né, quem somos, quem é o mundo, o que é as coisas que está
nos rodeando, né? E aí se tem essa compreensão, mas aí chega um certo momento que uma pessoa mais velha, ela tem muita sabedoria para repassar para os mais novos. E aí, em algum momento, essas pessoas passam a aceitar o mundo do jeito que elas acreditaram que o mundo é. Mas, na verdade, até a nossa velhice, né, até a nossa, digamos, a finalidade da nossa vida, nós não devemos deixar de ser seres inquietos. Nós devemos sempre buscar questionar o mundo, buscar respostas sobre as coisas mais fundamentais da vida, né? Sobre o amor, sobre a amizade, sobre as relações sociais, sobre a questão da organização cultural, voltada à política, então voltada também aos meios metafísicos e entre outras coisas. Quando se fala em filosofia, a origem da filosofia, ela é na Grécia Antiga, mais ou menos meados do século VI a.C. E aí o primeiro pensador da filosofia, ele vem dessa região de Miletos, né, nessa partezinha amarela do mapa, que é conhecido como Tales de Mileto. E aí vocês sabem que na questão de origem, de organização, Atenas é o berço, digamos, da organização democrática, da organização política, que os gregos eles são referências até hoje, né, pela forma como eles se organizavam. E o que é interessante, que um pensador clássico, né, o Aristóteles, ele fala na obra dele, A Política, sobre isso, sobre a organização das cidades e estados na Grécia. Então, a filosofia ela surgiu justamente nesse período, né? Foi um momento de transição do saber mítico para o saber racional, é um momento onde se tem a crença na mitologia grega. E aí o primeiro pensador, que ele é conhecido como filósofo pré-socrático, aquele que antecedeu a Sócrates, foi o filósofo Tales de Mileto. E aí a filosofia ela se tornou justamente nesse momento uma forma, né, de compreender as coisas que estavam rodeando, né, além do que a mitologia explicava. E aí Tales de Mileto ele começou com as inquietações, com a curiosidade. Ele partiu de um elemento da natureza, que era a água. E além dele ser um filósofo, ele também teve referência na matemática, na astronomia. Tanto que a filosofia ela é conhecida como a mãe das ciências por ser com ela que surgem as outras ciências. E aí, o surgimento da filosofia, ele foi na Grécia Antiga, justamente no momento de transição do pensamento mítico, ou considerado um pensamento religioso, porque se tinha crença em divindades, né, para o pensamento filosófico, que é o lado racional. Então, assim, a consciência mítica, né, o lado mitológico, ele era caracterizado como explicações encontradas nas histórias mitológicas, nas divindades, nos seres mitológicos. E aí a mitologia grega ela também é conhecida por se tratar também de uma crença politeísta, né? Crê em vários deuses, como Zeus, Poseidon, Hades, né? E aí essa série de entidades, de divindades, são referências nesse meio, né, da Grécia, por ser a crença presente naquele período. E aí, tudo se dava relação ao surgimento do mundo, né, e ao sentido que se dava ao universo. E essas explicações que se tinha no período da mitologia, elas tinham uma narrativa, né, uma história contada, uma história narrada. Poderia ter um lado também fantasioso, um lado fabuloso, né, utilizado por imagens de seres que eram homens com animais, como o centauro, o minotauro, né? Os seres que encantavam os pescadores, né? Os viajantes nas ilhas, como as ninfas. Então, assim, existia um lado sobrenatural, um lado fantasioso, um lado imaginário para as histórias que eram repassadas. O que é interessante aqui, na mitologia, era uma coisa transmitida pela oralidade, era algo que era repassado, que era contado. E aí, quando vem, né, os pensadores pré-socráticos, né, o primeiro foi Tales, ele começa com inquietações,
né, querendo buscar explicações para as coisas de um lado mais empírico, né, voltado mais à questão de compreender o que era visível, o que era notável, né, o que era pela experiência dos sentidos dele. E aí esse lado se dá através justamente do pensamento de buscar explicar as coisas por elementos da natureza, que no caso do Tales foi através do princípio da água, né, algo que estava sendo visível. Portanto, é nesse momento de transição, né, cultural de mitologia para a filosofia, né, para o lado racional, seria a transição do saber mítico para o saber consciente, para o saber racional, é que surge a filosofia. E aí os gregos começam a fazer perguntas, né, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, começam a fazer perguntas e buscar respostas para a nossa realidade, para a realidade que eles vivenciavam. E aí eram questões voltadas ao mundo, né, ao cosmos, à natureza, que é a physis, ao ser humano, que seria o antros, né, são 3 termos gregos, mundo, universo, cosmos, natureza, physis, ser humano, antros. Então eles passaram a questionar, buscar perguntas através justamente da razão humana, né? O pensamento humano começa a indagar coisas voltadas ao mundo, à natureza e ao ser humano. E aí a filosofia, ela vai se debruçar de questões também sociais, né, para poder compreender o que está na nossa volta. Não é só, né, o lado natural, o lado da física, o lado do mundo em si, mas coisas que têm relação com o relacionamento com outras pessoas, né? Ser humano com o ser humano. E aí o ser humano, ele passa, né, a ter questões de diálogo, né? O diálogo é muito fundamental, o debate, né? Formular ideias, formular pensamentos, né? As ideologias são muito presentes na filosofia. E aí entender como a vida em sociedade é como é, entender por a questão da desigualdade, né? Porque uns têm tanto e outros têm pouco. A questão, por exemplo, voltada à ética e à moral, porque obedecemos e contestamos. Porque as pessoas se reúnem e se tornam rivais, né? Tem relação também ao comportamento humano. Tem relação também às coisas, né, voltada ao que é proibido, o que é nos imposto por obrigação, voltada a ideias de liberdade. E aí também, né, a questão da organização social e política, né? A política é uma temática presente na filosofia, tanto que tem pensadores como Platão, Aristóteles, Sócrates, Maquiavel, os contratualistas. Eles vão trabalhar questões voltadas à questão do Estado, em relação aos governos, como eles se organizam. E aí a filosofia, ela vai ser compreendida em história, certo? Tem 4 fases da filosofia que são compreendidas. Tem a transição, né? O início da filosofia, que é a pré-história, que seria o mito. A Idade Antiga, que é justamente onde a filosofia ela se firma, né? Entre pré-história e Idade Antiga é o surgimento dela. A Idade Média, que é o momento onde os pensadores eles vão centrar na visão de Deus, né, do Deus do cristianismo, que é um momento onde os pensadores como Santo Agostinho e Tomás de Aquino vão centrar o concílio de fé e razão. A Idade Moderna, que é a questão voltada às ciências, que tem correntes desse período também, que são as correntes racionalistas e empiristas, né, dessa época que podemos falar sobre o René Descartes. E aí a pré-história, né, a mitologia em si vai utilizar de elementos da imaginação, né, elementos fantasiosos. A filosofia ela vai utilizar da razão, nós somos seres que pensamos. A Idade Média ela vai se findar mais na fé, né? Vocês sabem que a Idade Média foram 1000 anos e os pensadores dessa época precisaram conciliar filosofia e cristianismo. E no caso da Idade Moderna, nós vamos perceber através dos dados da realidade, né? É o caráter empírico que vai estar presente nesse momento. Surge também nesse meio, né, a questão da sociologia, nossa parceira de conhecimento, né, que é o momento onde, na Idade Moderna, vem a sociologia tentando compreender a sociedade, né, os indivíduos que estão inseridos nessa sociedade. Portanto, compreender a filosofia é compreender
que nós utilizamos da razão, nós utilizamos o lado racional para compreender as coisas que estão nesse universo. Então, os primeiros filósofos, né, eles tiveram inquietações para compreender as transformações do meio natural, dos fenômenos naturais, da física. E aí eles buscavam a origem, o princípio de tudo, que era chamado arqué, através justamente desse momento de ter um estudo racional do universo, por meio do pensamento. E aí fica aquela questão da inquietude, né? A atitude filosófica. O que as pessoas acham da filosofia? Né? Vocês podem fazer essa reflexão. Eu acredito que muitos de vocês estão tendo esse primeiro contato com a filosofia. Alguns tiveram já um contato no fundamental, mas qual é a percepção que vocês têm da filosofia em si? O que as pessoas hoje pensam sobre a filosofia? E qual é realmente o medo que as pessoas têm da filosofia? Então, nós vivenciamos hoje uma sociedade que tem valores, né, e respostas para se explicar, para falar sobre a filosofia. E aí, qual é a percepção que vocês têm em relação a essas 3 perguntas?